Uma empresa de construção dispõe de 117 blocos de tipo X e 145 blocos de tipo Y. Esses blocos têm as seguintes características: todos são cilindros retos, bloco X tem 120 centímetros de altura e o bloco Y tem 150 centímetros de altura. A empresa foi contratada para edificar colunas sob as seguintes condições: cada coluna deve ser construída sobrepondo blocos de um mesmo tipo e todas elas devem ter a mesma altura. Com o material disponível, o número máximo de colunas que podem ser construídas é de... Aí ele dá as alternativas aqui, então depois a vinheta, resolução. O exercício falou para nós que o bloco X ele tem uma altura aí de 120 centímetros. E o bloco Y, por sua vez, ele tem 150 centímetros. E a construtora precisa empilhar blocos do mesmo tipo para formar colunas. Então a ideia é empilhar esse 120, 120, 120, ou 150, 150, 150, até achar uma altura que é comum aos dois. Então nós teremos uma coluna empilhando tipo X da mesma altura da coluna empilhando tipo Y. Em outras palavras, eu estou pensando numa altura H, ele tem que ser o menor possível. E esse H, ao mesmo tempo, precisa conseguir dividir 120, que é a altura aqui do tipo X, e também ele precisa dividir o 150. Ou seja, ele é um múltiplo comum. É múltiplo comum porque essa altura dividido pela altura 120 do tipo X vai me dar o quê? Que é a quantidade de blocos do tipo X, e essa altura dividido por 150 vai me dar a quantidade de blocos do tipo Y. Como essa altura H divide tanto blocos do tipo X como blocos do tipo Y, então ele é um múltiplo comum, e ele é o menor possível, porque eu quero a menor altura possível para que esse empilhamento fique com a mesma altura tanto para o X quanto para o Y. Esse H que é menor possível, ou seja, ele é mínimo, e é um múltiplo comum entre os dois, ou seja, a gente vai calcular aqui o MMC entre 120 e 150. A aula de mínimo múltiplo comum é só dar uma olhada lá na aula do canal. Então nós vamos fatorar esse 120. 120 por 2 é 60. Por 2 de novo, ou seja, 2 ao quadrado vai ficar 30. Por 2 de novo vai ficar 15. 15 por 3 dá 5. E 5 por 5 dá 1. Então 120 é a mesma coisa que 2 ao cubo, que é 8, vezes 3, que é 24, vezes 5, que é 120. Fatorando 150, 150 por 2 dá 75. Por 3 dá 25, 25 por 5 dá 5, 5 por 5 de novo dá 1, ou seja, 150 ele pode ser escrito como 5 ao quadrado 25 vezes 3, 75 vezes 2, 150. Por que nós fatoramos, galera? Porque o MMC é justamente a escolha aqui dos maiores expoentes. Nós precisamos de um H que quando dividimos pelo 120 vai dar uma divisão exata, ou seja, o H ele precisa ter entre os seus fatores 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. E também ele precisa ser divisível por 150. Se o 150 tem 5 ao quadrado, então nós vamos colocar o 5 ao quadrado. E esse 2 ao cubo já garante a divisão aqui desse 2, esse 3, ele já garante a divisão desse 3. Precisa ser o maior possível para poder dividir tanto esse, como esse cara é 2 ao cubo, então eu tenho que ter 2 ao cubo no H, para que esse número seja divisível por esse e também por esse ao mesmo tempo. Ou seja, o H é um múltiplo comum tanto ao 120 ao 150, ele é o menor possível. Nada impede de você querer encontrar outro número maior que H que também seja divisível por 120 e por 150. É só pegar esse número e multiplicar por qualquer inteiro positivo diferente de 1. Se a gente multiplicar por 7, eu tenho um valor 7 vezes maior que vai dar para dividir por 120 e por 150. Mas ele não é o menor possível. Para que seja menor possível, então a altura aí das colunas precisa ser esse valor. Exatamente 5 ao quadrado 25 vezes 2 ao cubo 8. 8 vezes 25 é 200. 200 vezes 3, 600. Portanto, a quantidade de blocos X que a gente vai precisar para construir a menor coluna possível do tipo X vai ser exatamente 600, que é o valor do H, dividido por 120. E isso costuma dar 5. E a quantidade Y de blocos que nós vamos precisar vai ser exatamente 600 dividido por 150, que costuma dar 4. Isso são blocos
de cada tipo que nós precisamos para construir a coluna de 600 centímetros. O problema pergunta quantas colunas a gente pode construir. Bom, ele falou que existe exatamente 117 blocos do tipo X e 145 blocos do tipo Y. Então vamos pegar a quantidade total de blocos e vamos dividir aqui pela quantidade de blocos por coluna. Nós vamos ter aqui o número de colunas. 117 não é divisível por 5, então a gente tira 2, deixa 115. 115 dividido por 5 vai dar 100 dividido por 5, 20, mais o 3 que é 15 dividido por 5, ou seja, 23 colunas do tipo X, somado com 144. Por que 144? Ah, porque 145 não é divisível por 4. Como assim? Nós temos 145 blocos do tipo Y. Se cada coluna do tipo Y tem 4 blocos do tipo Y, então a quantidade de colunas do tipo Y vai ser exatamente 144 dividido por 4, né? Porque 144 agora é divisível por 4. Eu tirei um bloco do tipo Y. 144 dividido por 4 é 100 dividido por 4, que é 25. Mais 44 dividido por 4, que é 11. 25 mais 11 costuma dar 36 colunas. Então nós temos 23 colunas aqui do tipo X e nós temos 36 colunas do tipo Y. Então o número total de colunas vai ser exatamente 23 mais 36. E isso vai ser exatamente igual a 59, portanto vai ser a quantidade de colunas que a empresa ela vai conseguir construir usando 117 blocos do tipo X e 145 blocos do tipo Y, restando 2 blocos do tipo X e um bloco do tipo Y, todas essas colunas de mesma altura, utilizando 5 blocos do tipo X para colunas do tipo X e 4 blocos do tipo Y para construir colunas do tipo Y, sendo que a altura de cada coluna vai ser 600 centímetros ou 6 metros, determinado pela menor altura possível, empilhando-se colunas do tipo X e colunas do tipo Y, sendo que essa altura é igual tanto para as colunas do tipo X quanto para colunas do tipo Y. Então a questão 35 aí é uma questão de mínimo múltiplo comum, usando o conceito de que o MMC entre dois números é a análise aqui dos dois números na forma fatorada, e todo número inteiro é possível ser fatorado em um único jeito, como diz o teorema fundamental da aritmética, e escolhendo os coeficientes com os maiores expoentes, você determina exatamente quem é esse número que divide tanto esse número com esse número. Dá uma olhada na aula de MMC do canal para entender certinho esse conceito. Então espero que você tenha gostado, né? Por favor, deixe o like, seu apoio é muito importante para o crescimento do canal. Então espero que vocês tenham gostado. Até mais, falou!